Tudo começa logo depois que a Cecília vai embora depois de conhecer o seu neto. A Candinha fica conversando com o bebê, falando que agora ele tem que ir dormir porque ainda falta muito para que sua mamãe ela chegue. E pede novamente que ele vá dormir porque ele já tomou banho, já comeu e diz que acredita que a avó dele deve ter deixado ele um pouco nervoso, porque foi muita emoção, muitas lágrimas e que foi uma grande surpresa para ela. A Candinha lhe faz um carinho pedindo para ele dormir e nesse momento ela percebe que ele está queimando, está muito quente e questiona se ele está com febre. A Candinha, por sua vez, sem saber o que fazer, fica com a lapa de olho para o menino e logo depois a cena vai para o Eduardo, que depois de dar uma analisada na situação do Nelson, ele declara que o Nelson está muito mal e que a doença está piorando. Eles falam que naquele mesmo dia ele, o Nelson, perdeu a consciência pela primeira vez e quando eles viram o que estava acontecendo, eles só pensaram no pior. O Eduardo fala que confessa que não é agradável ele falar isso, mas que ele acredita que já está bem perto do fim. A Candinha está muito agoniada, sem saber o que deve fazer naquele momento, já que o bebê está ardendo em febre. Ela fica se questionando que tem que ligar para alguém, mas que não sabe para quem. E então ela se lembra de ligar para o Eduardo, mas não sabe como entrar em contato com ele, só que ela se lembra que ele e a Elsa são muito amigos e que foram até noivos e queriam se casar. Logo em seguida ela vai atrás da agenda porque lá está o telefone da Elsa e ela tenta ligar e recebe a informação que a Elsa não pode falar naquele momento, pois está atendendo ao marido dela. A Candinha desliga o telefone e continua a se perguntar para quem ela deve ligar e depois de muito tempo ela se lembra do Leopardo porque ele tinha falado que se eles precisarem ali era só ligar para ele. Depois ela vai atrás do cartão do Omar e quando ela acha, liga para ele, só que na casa do Miguel. Depois a Balbina vem chegando na escada e o Miguel pergunta a ela se o Eduardo ligou. A Balbina responde que não e que em momentos antes alguém ligou para lá e a Sheila atendeu e que era para o senhor Omar e queriam que ele, o Omar, fosse lá olhar o menino que estava muito doente e que parecia que seria urgente porque ele está com a febre muito alta. O Miguel fica desconfiado e pergunta quem foi que ligou. A Balbina responde que pelo que a Sheila disse foi uma senhora chamada Lala e que parece que ela estava muito angustiada porque o menino está com um estado muito grave. O Miguel, por sua vez, engole seco porque já sabe que se trata de seu filho e depois a cena vai para a Malu que sem saber de nada ainda está muito feliz porque ela fez uma apresentação magnífica no teatro. A Olga diz que foi muito lindo e que mais uma vez o teatro ficou lotado e que o Amador está fazendo um bom negócio com ela. A Malu responde que sim, mas que ela também está fazendo um bom negócio e que na verdade o Amador paga ela muito bem. Logo depois o Miguel vai com tudo na casa da Malu, invade a casa e a Candinha questiona ele como que ele entra assim na casa dela. O Miguel não dá nem importância para o que ela diz porque na verdade ele está ali e querendo ver o filho dele. E pressiona a Candinha perguntando onde está o seu filho. Candinha fica feito uma pombalesa com o zoião arregalado olhando para o Miguel. Me responde uma coisa aí nos comentários. Você acha que o Miguel deveria pegar mais pesado a respeito de seu filho? Digo em questão de eles ter que aceitar de uma vez por toda que ele é o pai dessa criança abençoada por bem ou por mal. Porque na verdade isso já está ficando muito chato porque todos estão querendo excluir ele de ver o seu próprio filho. O que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários. Em seguida, o Miguel se desloca até o quarto e analisa o seu filho e a Candinha pergunta o que ele tem e se ele está com febre. O Miguel diz que sim, que ele está com muita febre e a Candinha pergunta o que é que ele tem. O Miguel responde que na verdade ele não sabe e que antes de mais nada ele tem que baixar essa febre porque está muito alta e isso é muito perigoso e pode causar danos severos. Logo depois ele tira a roupinha do bebê para que assim ele possa se refrescar mais. A Candinha agoniada pergunta novamente o que é que ele tem. O Miguel diz que ainda não sabe. A Candinha fala que ele é médico e não sabe. O Miguel diz que estudou medicina, mas que sua especialidade é outra e pede que ela, a Candelária, lhe traga umas toalhas úmidas. Ela sai e o Miguel fica ali cuidando de seu bebê.
Já Malu recebe a informação ainda no teatro pela Olga que o seu bebê está muito mal. A Malu, que estava muito feliz por sua apresentação no teatro, desanima na mesma hora e decide correr para casa e saber o que está acontecendo. E ao chegar em casa, ela dá de cara com o Miguel, que já está cuidando de seu bebê. A Malu e o Miguel se olham apaixonados e o Miguel nitidamente babando por sua amada. A cena vai para a casa do Miguel, que nesse momento quem vem chegando é o Omar, e a Balbina, a fofoqueirinha do bem, diz ao Omar que estava esperando ele chegar porque queria lhe dar um recado urgente. De que se trata e quem mandou esse recado urgente? A Balbina responde que uma senhora chamada Lala ligou para lá e que pediu para avisar ele que o menino está muito doente. A cena volta para o Miguel, que está cuidando dele, e a Malu fica hipnotizada olhando para o Miguel. O Amador fica olhando com muita raiva e a Candinha manda ele sair e vai logo lhe expulsando. E quando eles ficam sozinhos, o Miguel diz que já estava lutando há muito tempo e que, em primeiro lugar, ele estava tentando baixar a febre dele, que estava difícil. A Malu pergunta o que é que ele tem e o Miguel responde que provavelmente alguma infecção. A Malu, com as loucuras dela, já pergunta se o bichinho vai morrer. O Miguel diz que ela não diga isso, que é claro que ele não vai morrer. E o Miguel ainda fala que isso pode ser alguma virose que ataca as crianças e começa com uma febre alta, como por exemplo sarampo e catapora. A Malu então pega ele nos braços e diz que ainda está sentindo que ele está quente. O Miguel diz que sim, é que provavelmente a temperatura deve ter voltado a subir, mas que eles têm que vigiar e ficar de olho nessa febre, porque ela não pode subir mais, porque pode ser perigoso para ele e ele ter várias consequências. E logo depois eles ficam se olhando e por pouco eles não se beijam. Logo depois, a cena volta para a casa do Miguel e o Omar pergunta o que foi que a Lala disse. A Balbina responde que, segundo ela, o que está acontecendo é urgente e pediu para ele ir lá a hora que for. A Balbina ainda diz que deu para perceber que, pela voz dessa senhora, ela estava muito angustiada e que quase não entendeu o que ela estava falando. O Omar, por sua vez, diz que vai agora mesmo para lá e sai na carreira. Só que isso não vai dar muito certo. Ou, na verdade, vai dar certo sim. Nem sei mais. Mas o Miguel já está lá, como vocês sabem, e o Omar não sabe de nada da verdade ainda, que a Lírios se chama Malu. E que, além disso, ela foi casada com o seu melhor amigo e que tem um filho dele. Isso vai dar moído. Mas enquanto isso não acontece, o Miguel está lá babando pelo seu filho e pela sua amada. O Miguel diz a Malu para não se preocupar porque não vai acontecer nada com o bebê e que ele só vai sair de lá até que ele esteja melhor. A Malu se lamenta e diz: "Tadinho do meu anjinho, a mamãe está aqui e você vai ficar bem." O Miguel diz que é melhor ela colocar ele no berço porque lá está mais fresco. A Malu responde que não, que prefere ficar com ele ali no braço dela. E o Miguel pede para ela colocar ele lá deitado, porque assim é mais cômodo para ele. E pede mais uma vez para ela colocar ele deitadinho lá no berço. A Malu então aceita o conselho do Miguel e vai colocar ele para deitar. O bichinho sai chorando muito e o Miguel pede para ele ter calma e então ele recebe os cuidados duplos do papai e da mamãe. E logo depois a Malu olha para o Miguel e o Miguel olha para a Malu. E com as mãos dadas juntamente com o seu filhinho, quase eles se beijam. Mas que dá tudo errado porque a campainha toca e estraga tudo. Porque nesse momento é o Omar que chega e vai destruir todo esse clima. A Candinha vai atender e abre a porta. O Omar entra e pergunta como está o menino. A Candinha diz que acredita que ele deve estar melhorzinho e que está no quarto. E quando o Omar vai em direção ao quarto do bebê, ele bate de frente ao Amador e o Omar diz ao Amador que bom que o pai do menino se preocupou com ele pelo menos uma vez. O Amador, já sabendo de tudo, não responde nada, mas sorri e o Omar nem imagina o que espera por ele. O Omar, por sua vez, então invade o quarto do bebê e dá de cara com o Miguel e pergunta o que ele está fazendo ali. A Malu, por sua vez, fica muito assustada e sem saber o que fazer. Mas só um minutinho que daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto.
porque agora a Rosa está nesse momento conversando com a Branca e pergunta a ela se o Omar foi correndo para a casa da Malu. A Branca responde que sim e ainda diz que só não entende porque o Omar foi correndo para lá. A Rosa então revela que se o irmão dela, o João Miguel, se encontrar na casa da Malu com o Omar, ela não quer nem imaginar a confusão que isso vai dar. A Branca pergunta o porquê e a Rosa responde que a namorada do Omar e a Malu são a mesma pessoa. A Branca fica chocada e sem dúvidas a Ivete vai aprontar alguma coisa com a Malu muito em breve, pode esperar por isso. E agora voltamos lá para casa da Malu e a Candinha está angustiada se perguntando o que deve estar acontecendo lá dentro do quarto. E o Amador sorri e responde que tudo o que está acontecendo lá é o que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. A Candinha, muito aflita, diz que isso vai acabar em uma confusão muito grande. O Amador diz que é claro e que eles não podem perder isso e chama ela para ir fuçar tudo lá. A Candinha, por sua vez, manda ele esperar e diz que ele não tem nada a ver com esse assunto. Mas ela sim, e manda ele ficar ali porque ela é quem vai olhar. E depois ela dá um migué e diz a Olga que vai olhar o menino da Malu. Tudo só para dar uma curiada no que está acontecendo lá dentro. E depois ela sai xingando e o Amador vai na sua cola. Já dentro do quarto, o Omar diz que já que não encontraram ele, eles deveriam ter ligado para um especialista, um médico de criança ou um pediatra. E depois ele pede licença e vai dar uma analisada no bebê. Só que o Miguel pede para o Omar não incomodar o bebê porque ele já fez tudo o que deveria fazer nesse momento. E agora eles têm que esperar por algum outro sintoma. O Omar diz que tudo bem, mas mesmo assim ele quer dar uma olhada. E o Miguel interrompe novamente e diz que entende, mas acredita que não seja mais necessário. O Omar, meio frustrado, diz que esse caso é dele e ele também é médico. Só que o Miguel diz que não está ali como médico. E o Omar pergunta então por quê? É aí onde o Miguel revela tudo e diz que está ali como pai da criança. O Omar fica chocado com essa revelação e diz que isso não é momento para brincadeira e que ele não achou graça nenhuma com isso. O Miguel diz que isso não é brincadeira e tudo que ele disse ali é verdade, que é o pai dessa criaturinha ali e não o Amador como ele pensava. O Omar fica sem acreditar e pede que a Lírio fale alguma coisa. O Miguel responde que para começar ela não se chama Lírio porque o nome dela é Malu e acaba ainda mais com o Omar. E o Omar questiona que ela, a Malu, é o nome da ex-mulher dele. O Miguel diz que exatamente que ela, a Malu, foi sua mulher. O Omar diz que isso não pode ser e que ele deve estar ficando maluco e ainda pressiona mandando ela negar tudo que o João Miguel está dizendo ali. Ela responde que não pode negar e o Omar pergunta o porquê. E ela então revela que não pode negar porque tudo que ele disse é verdade. Tudo que o João Miguel falou é a pura verdade.